cortes de energia diários que podem durar mais de 10 horas. É essa a realidade em Cuba desde janeiro. Após o sequestro do presidente venezuelano Nicolás Maduro, os Estados Unidos passaram a impedir o envio de petróleo da Venezuela para a ilha. As medidas de Trump contra Cuba representam o endurecimento de uma política que tem mais de 60 anos. O bloqueio a Cuba começou formalmente em 1962, durante o governo Kennedy. Quando Barack Obama estava na Casa Branca, entre 2009 e 2017, houve alguns alívios, como a retomada de voos comerciais entre Estados Unidos e Cuba e a autorização para o uso de cartões de crédito e débito americanos na ilha. Todas essas mudanças foram revertidas no primeiro mandato de Trump. E na atual gestão, ele busca estrangular o país caribenho. O BDF Entrevista de hoje aborda o que está por trás das ações de Trump, o impacto na vida dos cubanos e a atuação da comunidade internacional frente à atual crise. Olá, começa agora mais um BDF Entrevista. Eu sou Raquel Setz e é um prazer te ter aqui em mais um programa. O Brasil, de fato, vem acompanhando bem de perto a situação em Cuba, inclusive com o nosso correspondente lá em Havana. E hoje, para a gente se aprofundar nesse tema, eu recebo aqui a Jana Silverman. Ela é professora de Relações Internacionais, está como professora visitante na Universidade Federal do ABC e também é coordenadora de Relações Internacionais do Democratic Socialists of America, o grupo do Zohran Mamdani, prefeito de Nova York. Obrigada, Jana, por você estar aqui com a gente. Obrigada, Raquel, por me convidar. Sempre um prazer estar aqui com o Brasil de Fato. Vamos lá, então. A gente mostrou ali no VT que essa política de bloqueio econômico a Cuba não é nova, começou lá em 62 com o Kennedy, começou na época da Guerra Fria, em que para os Estados Unidos ter um país aliado à União Soviética ali, bem quase no seu quintal, né, no que eles consideravam seu quintal, era algo muito incômodo. Mas o que explica essa investida do Trump contra Cuba em 2026, levando em conta que Cuba é um país pequeno, pobre, sem um exército forte, sem recursos, o que explica isso? Então, primeiro eu acho que, como você mencionava, isso não é uma política nova, ou seja, de fato, a política começou em 1960 sobre apenas 6 meses depois da Revolução Cubana ter triunfado no processo de nacionalização de propriedades, sobretudo fazendas norte-americanas, sobretudo de cana-açúcar. O presidente de então, Eisenhower, já colocou via o que a gente consideraria tipo medida provisória ou restrições na venda, na exportação de produtos americanos para Cuba e importação de produtos cubanos. Então, o que Kennedy fez em 62 foi apenas formalizar uma política que já começou 2 anos atrás. E é uma política que, com os altos e baixos, vai-vens, que continua sobre todos os governos norte-americanos, seja do Partido Democrata ou seja do Partido Republicano. Claro que vimos uma intensificação dessa política, se tomamos como recorte, por exemplo, esse momento pós-Guerra Fria, claro, houve uma intensificação em 92, sobre o governo do George Bush Sr., e como você bem falou, agora você teve primeiro uma reversão das políticas de abertura que foi implementado sobre Obama, principalmente entre 2012 e 2015, que foi revertido por Trump no primeiro mandato. O Biden fez pouco para retornar às situações mais de abertura durante os 4 anos do mandato dele, e o Trump, enfim, aí agudiza ainda mais, digamos, as políticas que ele mesmo reinstalou após esse período de abertura do Obama. Então, claro que tem várias razões, ou seja, a razão mais óbvia é a questão ideológica, ou seja, você dentro do governo Trump, você tem uma linha ideológica que é comandada por figuras nefastas como Steve Bannon, como Steven Miller, que dirige o programa
contra os migrantes que residem nos Estados Unidos, e tem o próprio Marco Rubio, o secretário de Estado, que é de origem cubana. Então, eu acho que não é mera coincidência que os três grandes alvos dos Estados Unidos, no primeiro ano e 3 meses do governo Trump 2, tem sido a Venezuela, o Irã e agora Cuba, que é claramente na mira. Então, eu acho que não é uma questão de interesses econômicos, porque realmente Cuba não é muito diferente do que a situação, por exemplo, com a Venezuela, que tem grandes recursos de petróleo, grandes possibilidades em termos de agroexportação também. É uma questão meramente simbólica e ideológica, eu acho. É um aceno também para aquele eleitorado da Flórida que é formado por pessoas que fugiram de Cuba após a Revolução e que são loucas para derrubar a experiência socialista em Cuba? Não, claro. Eu diria sobre essa questão digamos, os eleitores na Flórida. Primeiro, nós estamos falando de a grande maioria são de segunda e até alguns casos terceira geração de pessoas que têm saído de Cuba. Então, você até tem um contingente crescente de jovens cubano-americanos, ou seja, americanos descendentes de cubanos, que estão em contra dessas políticas de estrangulação econômica e política da ilha. Ou seja, claro que é uma minoria, mas você vê que as pessoas cubano-americanos que têm muitos anseios de visitar parentes, visitar os lugares para aprender mais sobre sua própria ancestralidade, estão bloqueados de visitar e de apoiar suas famílias de uma maneira monetariamente. Então, aí você tem eu acho que por mais que, claro, esse é uma realidade, tem os cubanos, cubano-americanos da extrema-direita na Flórida, e aliás, não só na Flórida, você tem agora a comunidade de imigrantes cubanos de primeira e segunda geração que cresce mais, hoje em dia, inclusive, é perto de Nova York, numa cidade chamada Jersey City. Então, e outra coisa para mencionar sobre a Flórida, os demócratas já perderam a votação a nível estadual na Flórida já faz tempo. A Flórida teve mudanças demográficas, mudanças políticas, em que já o estado é claramente no campo da direita e até extrema-direita. Vamos pensar, por exemplo, o governador atual, Ron DeSantis, que foi reeleito uns anos atrás, com números muito altos de votação, mais de 60%. Ele foi, inclusive, contrincante contra Trump nas eleições primárias, mas é alguém que também na política doméstica, contra qualquer política de igualdade de gênero, qualquer política de qualquer direitos para a comunidade LGBTQIA+, totalmente anti-imigrante, que é um paradoxo no estado que tem tantos imigrantes. Então, eu acho que a contingente eleitoral de Flórida é importante, mas eu acho que é mais alinha a questão ideológica dentro do partido e dentro desse projeto MAGA do Trump, em particular, que está estimulando essa política. Quase uma coisa identitária, né? Então, ser contra Cuba significa ser aliado a essas políticas. Seria uma questão meio assim? Não, é que isso é algo que vimos também na América Latina, ou seja, qualquer pessoa que acha que não deveria implementar uma política mais humanitária ou respeitar os grandes sucessos de Cuba em áreas como a medicina, as ciências, etc., são tildados como comunistas, ou seja, Sim. faz parte dessa questão, né? Aqui temos a demonização do Foro de São Paulo, que vai para Cuba, etc. Então, isso é simplesmente a versão norte-americana dessa mesma tendência, né? E o povo estadunidense, como que enxerga essa questão de Cuba? Eu imagino que deve ser uma sociedade muito dividida também, como a sociedade brasileira atual, né? Entre esquerda, lulista e o extrema-direita bolsonarista. Mas como que isso chega para os americanos, né? Então, eu acho que, sobretudo por isso não ser uma questão de hoje, ou seja,
Sim, eu acho que a questão de Cuba também é vista de uma maneira muito diferente entre diferentes gerações. Entre a juventude, ou seja, sobretudo a juventude que, em geral, volta para o Partido Democrata, você tem pesquisas que têm sido feitas nos últimos anos que mostram que a grande maioria estão contra o bloqueio de Cuba. Claro que isso, mas se você olha os eleitores como um todo, ou eleitores que são filiados ao Partido Republicano, ou eleitores mais velhos, aí já você vê ainda um pouco mais de apoio para esse político de estrangulação. Mas eu acho que nós, em nosso grupo, o DSA, temos presença nos 50 estados do país, incluindo a Flórida, inclusive temos vários vereadores do DSA eleitos em cidades da Flórida, que lidam com essa questão todos os dias. E o que vimos é quando falamos sobre isso, sobre questão, como uma questão humanitária, tem abertura, mas não só humanitária, também Cuba como destino possível de negócios para, por exemplo, para agricultores americanos. Ou seja, esse bloqueio, ao fato que os agricultores norte-americanos não conseguem vender seus produtos a Cuba, em um mercado tão competitivo, isso é uma desvantagem. Também vimos que é uma questão cultural, ou seja, nos Estados Unidos, igual que eu acho que em toda a América Latina, todas as Américas, as pessoas adoram a música cubana. Inclusive tem um musical no Broadway atual que está fazendo muito sucesso, que é uma versão teatral da Buena Vista Social Club, enfim. Então, aí, a questão cultural de Cuba tem altíssimo interesse por isso por parte do povo norte-americano e por ter esse bloqueio no livre direito de ir e vir de Cuba para visitar, para ter essas experiências culturais em loco, isso também é uma perda para o povo americano. Então, quando a gente fala sobre essa questão do bloqueio, não apenas colocamos isso em questões como uma questão política, mas também uma questão também de cultural, questão de oportunidade de negócios, é uma questão meramente que não desligada a questões partidárias, mas de direitos humanos. Ou seja, todo mundo deveria ter o direito acesso à comida, acesso à medicina, acesso à energia hoje em dia. Então, nesse tipo de diálogos, esse tipo de abordagens, temos muito sucesso em convencer as pessoas para se opor ao bloqueio contra Cuba. Uhum. Você, como a gente falou no início do programa, é coordenadora de relações internacionais do Democratic Socialists of America, né, o grupo dos socialistas democráticos dos Estados Unidos, que é um grupo, como você me explicou, que utiliza o Partido Democrata para conseguir se eleger, como foi o caso do Zohran Mamdani, mas é um grupo independente, né? E aqui para a gente na América Latina, para a esquerda latino-americana, num modo geral, Cuba, por mais que se tenha críticas a fazer alguns aspectos do governo, enfim, do tipo de socialismo que é praticado lá, ele é um exemplo de resistência e de povo que conseguiu avançar muito em questões como saúde, educação, segurança, cultura, esportes. Como que a esquerda socialista estadunidense enxerga Cuba? Então, também, sempre tem essas discussões mais sobre liberdades democráticas, a falta de multipartidarismo na ilha, etc. Mas eu diria, e sobretudo num momento como hoje, em que nós, norte-americanos, temos e sobretudo estadunidenses de esquerda, temos até um peso na nossa consciência a saber que esse governo, por mais que eu pessoalmente não votei em Trump, obviamente, mas que foi eleito por nosso povo, ou seja, esta vez com o voto popular e tudo, né, está fazendo criando esse tipo de tragédia humanitária totalmente desnecessária em nosso nome, ou seja, é um grande peso, então, na consciência. Então, nesse sentido, o que temos visto, sobretudo nesses últimos meses, uma grande confluência grandes expressões de solidariedade com Cuba, com o projeto cubano, com esse
grande exemplo de resistência ao projeto de capitalismo selvagem que é Estados Unidos, né? Então, eu, por exemplo, só para mencionar algumas iniciativas concretas que o DSA, junto com outros parceiros, estão fazendo, participamos, por exemplo, no comboio a Cuba, que aconteceu, acho que umas 2, 3 semanas atrás. Uns 20 membros do DSA, incluindo lideranças nacionais, participaram, incluindo várias cubano-americanos que são dirigentes do nosso grupo. Estamos no processo de recoletar fundos para enviar também um container cheio de suprimentos médicos para ajudar os hospitais cubanos em termos de ter acesso a materiais que eles não enfim, ou seja, medicamentos, etc., que eles têm dificuldade de não ter por causa das sanções. E, claro, e mais importantemente, estamos apoiando, tem um projeto de lei que foi introduzido, eu acho que foi 1 semana, 2 semanas atrás, que seria para forçar o Trump a retirar essa última ordem executiva que intensificou o bloqueio e principalmente cortando as fontes de combustível, envios de combustível à ilha, a Cuba. Então, aí vamos fazer, por exemplo, semana que vem, um dia de lobby que pessoas de todo o país vai se confluir em Washington para pressionar dos deputados federais, dos senadores, a apoiar esse projeto de lei. E pelo menos, se não conseguimos levantar o bloqueio como um todo, primeiro temos que terminar esse estrangulamento que está impactando todos os aspectos da vida do povo cubano de maneira negativa hoje em dia. Então, eu diria que realmente temos uma certa unidade dentro da esquerda norte-americana em reconhecer que essa é uma tarefa urgente que precisamos frear essa política genocida, quase genocida, que o Trump está conduzindo contra o povo cubano hoje. Levando em conta a atual formação do Congresso estadunidense, acha que tem chance dessa lei passar? Não, eu acho muito difícil em termos de como está configurado o Congresso atual. Ou seja, claro, mas mesmo se a lei não tem chance de ganhar, de ser aprovado, é uma questão pedagógica, porque eu acho que sabemos muito bem que tanto o povo norte-americano quanto os próprios deputados, os próprios políticos, não têm muitos conceitos sobre o que está acontecendo no mundo fora. Ou seja, você é um país grande, enfim, é um país muito insular. Então, a gente vai usar esse dia de lobby, esses processos de lobby também como maneira de educar, de conversar com figuras políticas no Congresso sobre a urgência de aprovar alguma medida para derrubar, digamos, essas novas restrições impostas por Trump. E mesmo se essa lei não for aprovada, o que vemos é parte de um contexto maior de oposição a Trump que só segue crescendo dia atrás dia. Ou seja, sabemos que foi também 2 semanas atrás, tivemos a onda, os actos nacionais no marco do dia No Kings, ou seja, contra os reis. Claro que não foi um dia de protesto especificamente contra as políticas do Trump com respeito a Cuba, mas tentou conectar muitos dos fios, ou seja, da política doméstica, de recortes no número de servidores públicos que trabalham nos sistemas de saúde para os veteranos de guerra, o Veterans Affairs, contra, obviamente, a política migratória absolutamente criminoso que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, e, obviamente, agora conectando isso com a política externa, focado em derrubar governos soberanos, ou seja, para roubar, por razões ideológicas e para roubar seus recursos naturais. Então, aí o que estamos vendo é um número crescente de políticos e das pessoas, ou seja, estar totalmente em contra desse guerra interna e guerra externa que vemos espelhados na política do Trump hoje em dia. Uhum.
E como que está a questão lá em Cuba, né? Quais são os impactos? A gente mostrou ali que, inclusive em Havana, né, estão acontecendo apagões diários de mais de 10 horas, às vezes 12 horas. Como que está a vida do povo cubano sob esse novo bloqueio? Então, eu pessoalmente não tive a oportunidade de viajar a Cuba nesse comboio que aconteceu 3 semanas atrás, mas ouvindo dos companheiros que foram, não, realmente, uma situação, dizer trágica é pouco, né? Para colocar em contexto, nesse bloqueio que mencionamos, que de fato começou em 1960 e de julho começou em 1962, tem estimativas que já até agora causou mais de US$ 1 trilhão de perdas econômicas para a ilha. E isso, em algumas estimativas, isso termina sendo algo entre 3 e 4 bilhões de dólares, em termos de perdas econômicas, em média. O que estamos vendo agora é uma situação parecida ao que Cuba vivenciou depois da queda da União Soviética, aquele período especial em que houve queda em termos de fluxo do comércio, em termos de 80%, quedas enormes em termos do PIB anual nos primeiros anos dos anos 90. Ou seja, um período muito difícil, que depois o Cuba conseguiu, é, sobretudo com o triunfo da Revolução Bolivariana em Venezuela, por exemplo, a eleição de Hugo Chávez, Cuba conseguiu diversificar seus parceiros comerciais, ou seja, um papel crescente, por exemplo, por parte da China, a Rússia pós-soviética também agora com um papel importante, a própria Turquia, inclusive. Então, nesse contexto, estamos, enfim, voltando ao passado, entramos em um passado muito trágico, que foi aquele momento dos anos 90, então, e muito focado nessa questão do acesso à energia. Não ter energia significa que você não tem combustível. Então, não é só uma questão de não ter combustível para o seu carro, ou para os ônibus, ou para os táxis, ou para os Ubers. É não poder ter caminhão de lixo passando, é não ter combustível para o trator, para a colheita no campo, né? Não ter energia para os hospitais, ou seja, inclusive, enfim, ou seja, áreas que precisam de energia urgentemente, que literalmente é uma questão de vida ou morte. Não tem energia para escolas, eles estão cancelando aulas, fazendo aulas remotos, e no contexto que as pessoas também não têm energia em casa para poder assistir aulas remotas, e os professores também não têm energia em casa para poder dar as aulas. Então, aí é uma situação muito, muito trágica, e até, digamos, mídia, digamos, jornalistas da mídia tradicional, como da New York Times, inclusive, até eles estão mostrando que isso é uma política realmente causando quase uma crise humanitária sem precedentes na ilha, infelizmente. Uhum. E como está a reação internacional, né? Eu queria começar falando como que você analisa a postura do Brasil durante essa crise? Então, eu acho que o que temos visto, sobretudo nas últimas semanas, que quando a gente está vendo a olho nu, ou seja, em tempo real, esses impactos e como está literalmente causando a perda de vidas, sobretudo quando falamos do fornecimento de energia nos hospitais cubanos. Eu acho que a linguagem do Lula tem sido um pouco mais robusta, ou seja, seus pronunciamentos a favor da soberania, digamos, contra essa política de ingerência dos Estados Unidos, não apenas contra Cuba, mas também contra a Venezuela, contra os países latino-americanos em geral. Então, eu acho que o nível discursivo tem melhorado. O que temos que ver agora é a questão da ajuda material. Ou seja, claro, sabemos que é muito complicado, por exemplo, o governo brasileiro mandar o Petrobras, ou seja, conduzir barcos com petróleo para Cuba nesse momento, porque Petrobras, por mais que o governo brasileiro tenha, digamos, ações majoritárias na empresa, também é uma empresa que está
está na Bolsa de Valores, ou seja, que também que tem investidores norte-americanos, seria realmente muito complicado fazer isso. Então, por isso, eu acho que por mais, eu acho que é o papel do governo tentar, obviamente, procurar soluções diplomáticas, se não puder enviar petróleo, enviar outro tipo de ajuda humanitária, parecido ao que está fazendo, por exemplo, o governo mexicano. Mas também eu acho que isso dá uma responsabilidade para a sociedade civil brasileira e os partidos que conformam o governo, sobretudo partidos de esquerda, como o PT, como o PSOL, como o PCdoB, de tomar iniciativas de recolher, de campanhas de ajuda humanitária para Cuba, usando sua capilaridade em todo o país, que é o que nós do DSA, estamos tentando fazer em um nível menor, com menos recursos, em comparação com um partido como o PT, por exemplo. Uhum. Tem uma coisa interessante que a gente não tocou aqui, que não foi só que Estados Unidos impediu que a Venezuela enviasse o petróleo para Cuba. A Venezuela era a principal, né, fornecedora de petróleo para Cuba. O Trump ameaçou com tarifas qualquer país que enviasse petróleo a Cuba, né? Então isso inviabilizou. Aí a gente tem uma exceção que é a Rússia, que já é sancionada pelos Estados Unidos por causa da guerra na Ucrânia. Então falou, bom, a gente já está sancionado, não vai fazer diferença. Então mandaram aí um navio petroleiro para Cuba, acho que já estão pensando em mandar outro. Queria que você comentasse um pouquinho o papel da Rússia nesse momento. Não, a Rússia, enfim, é realmente um papel muito interessante que talvez muitos não preveram que ia ser, digamos, o salvador da pátria para os cubanos. De novo, né, que Rússia não sendo a União Soviética mais, né? Mas sabemos desde o primeiro mandato do Trump que ele tem o que podemos dizer uma relação especial com Putin, mais de admiração do que de uma relação mais de ver ele como um inimigo. Então, eu acho que ele não quer provocar a Rússia nesse sentido. A Rússia também, como você bem falou, não tem medo de sanções. A Rússia, é, é, em todos os aspectos práticos, já está fora do sistema bancário internacional, o sistema SWIFT, etc., mas, ao mesmo tempo, está conseguindo se sustentar e vender, digamos, exportar seus recursos naturais, etc., usando com o grande apoio da China. Então, eu acho que e obviamente isso ajuda a limpar um pouco a imagem da Rússia, ou seja, porque vamos ser honestos, a Rússia também é um país que tem grandes desafios em termos de violações de direitos humanos, dos direitos humanos, direitos civis e políticos, obviamente o que a Rússia fez em invadir o território da Ucrânia sem, digamos, nenhuma autorização por parte da ONU, foi claramente ilegal em termos de qualquer interpretação do direito internacional, mas fazendo uma ação claramente humanitária, que isso não está sendo feito por lucrar, é uma ação humanitária, eu acho que é muito importante. E isso, inclusive, falando um pouco do direito internacional, o que muitos juristas e muitos estudiosos de direitos humanos já têm reconhecido essa política de sanções econômicas que desproporcionalmente afeta negativamente a população civil é uma tática de guerra híbrida que é absolutamente proibido em qualquer interpretação das convenções de Genebra. Então, realmente, a Rússia o que está fazendo é cumprir com o direito internacional humanitário em mandar esse petróleo. Então, ele tem todo o direito de fazer. Então, tem que aplaudir. E a China não poderia estar fazendo mais? A China, enfim, né, eu não sou experto nas questões da política interna da China, temos outros colegas, por exemplo, meus da UFABC, são muito mais conhecedores desse tema, mas eu diria duas coisas. Um, é que, infelizmente, o que temos visto, não só na questão de amplificação das sanções contra Cuba, mas também digamos, na reação um pouco. É, é, a pouca reação por parte da China e dos BRICS em geral a, por exemplo, o sequestro do presidente Maduro e a Célia Flores,
tem sido, mostra que, primeiro, a China, primeiro que o BRICS é mais uma coalizão mais interessada em questões econômicas e questões comerciais do que questões realmente políticas. Ou seja, não é, eu acho que mostra que o BRICS não é um contrincante político, o rival político aos Estados Unidos, como muitos acham que é ou querem que seja. Segundo, a China, enfim, China também, sua estratégia de tornar outro país, digamos, hegemônico, ou país que poderia disputar um mundo que ainda, por bom ou ruim, ainda é bastante unipolar em termos da hegemonia norte-americana, realmente quer fazer isso pela via econômica e não para a disputa política. Eu acho que a China tentou e está tentando também servir como mediador em certos conflitos, mas também nem tem tido grande sucesso nisso. Nem na questão cubana, e, por exemplo, a China não teve um papel importante em mediação, por exemplo, no conflito agora entre Estados Unidos e Irã, por mais que queria, e também não teve um papel efetivo como mediador no conflito ou no genocídio que aconteceu por parte do governo israelita contra o povo palestino, desde 2023. Então, eu acho que a situação de China é complicado. O que eles estão a grande ação que a China está fazendo é mandar arroz e mandar placas solares, ou seja, como doações. Mas isso também, sobretudo a questão de placas solares, faz que crie uma certa dependência dos cubanos na tecnologia China, porque em algum momento a placa solar vai quebrar, vai ter que trocar a bateria, isso cria uma certa dependência em usar essa tecnologia China no futuro. É que, obviamente, eu acho que é melhor ter uma dependência da tecnologia verde das placas solares chinesas do que a dependência no petróleo também, se olhamos desde a perspectiva de promover uma visão mais ecossocialista. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que mostra que a China realmente tem mais interesses econômicos, comerciais, do que políticos nessa situação, infelizmente. Uhum. E é importante agora para Cuba tentar diversificar, né, sua matriz energética, porque essa crise está acontecendo porque o sistema energético em Cuba é abastecido basicamente por termoelétricas, que precisam de combustível. E aí, então, agora está havendo esse esforço para tentar energia solar, energia eólica, e aí a China está fazendo um papel importante também, né, de ajuda nessa transição. Não, absolutamente, e é uma coisa que também já desde faz vários anos, ou seja, nesse momento da pandemia para frente, que o governo cubano já tem umas iniciativas trabalhando com China, trabalhando com outros fornecedores dessas, digamos, da tecnologia, dos equipamentos para promover o uso mais de energias renováveis na ilha. A energia solar tem todo, seria óbvio que seria uma excelente fonte. Energia eólica também, sabemos que a Cuba se situa em uma área com muitos ventos, muitos furacões, inclusive, né? Mas é um processo que vai demandar tempo, ou seja, não é a implementação nesse tipo de fontes energéticos. Nenhum país consegue fazer isso de um dia para outro. E realmente Cuba não tem outra opção, tirando essas fontes renováveis novos. Por exemplo, a hidroelétrica não é uma opção em Cuba, porque não tem grandes rios igual que a gente tem aqui no Brasil. Não tem, e muito menos que tem a opção de usar energia nuclear, que é a grande fonte energética, por exemplo, do Irã. E muitas partes dos Estados Unidos também, e da Europa também, é importante mencionar. Então, eu acho que é a saída, mas infelizmente a saída é mais uma saída de médio e longo prazo do que de hoje. Da sua visão, a experiência socialista de Cuba vai passar por essa crise, vai sobreviver? Como você enxerga isso? E queria levar em conta também que hoje a Revolução Cubana já tem mais de 60 anos, né? 59, 67 anos. Então, quem é jovem hoje não viu a Cuba antes da Revolução. Talvez nem seus pais, nem seus avós tenham visto. Então, não tem aquela memória de quando Cuba era um quintal dos Estados Unidos, um país usado por mafiosos, né?
Então eu queria que você comentasse um pouquinho esse aspecto, por favor. Não, agora pensando mais como DSA do que como professora do UFABC, né? E eu acho que, sim, o que você acabou de falar digamos, você tem uma memória geracional, mas não uma memória, digamos, digamos, direta das pessoas de como foi o Cuba antes da Revolução, né? Mas eu diria que Cuba é um projeto político muito sólido ainda. Eu acho que a diferença, por exemplo, se olhamos essas tentativas de mudança de governo que o Trump fez, obviamente, na Venezuela, e não apenas o sequestro do presidente Maduro agora, mas também a tentativa que ele fez, que foi mais, tal, em um certo sentido, mais vergonhoso ainda, com aquele fracasso com o João Guaidó no seu primeiro mandato, né? Enfim, ou seja, a Venezuela, você tem, claro, é um projeto mais recente, que talvez mais pessoas até tenham memória de como foi o país antes, mas teve, enfim, por várias razões, você conseguia manter, digamos, os sementes de uma oposição bem ativa, ou seja, com todos os métodos usados, alguns legais, outros ilegais, dentro do país, que contestava a narrativa, contestava o poder dentro do país. No caso de Cuba, você, enfim, você não tem nenhum tipo de oposição política dentro do país. Se o governo realmente foi tão terrível, como dizem esses gussanos do Miami, algum tipo de oposição real floresceria dentro da ilha. Ou seja, não é possível, nenhum povo aguenta uma suposta ditadura por tanto tempo, né, sem rebelar. Ou seja, não existe nenhuma ditadura no mundo, nem na época mais, nem nos anos de chumbo aqui na América do Sul, nenhuma ditadura durava 67 anos. Então aí eu acho que porque que ainda a maioria das pessoas, mesmo as pessoas jovens, não se vê isso como ditadura. Eu acho que ele tem que, claro, olhando, hoje em dia tem o povo carece de muitas coisas, carece de luz, inclusive, mas em outras condições, eu acho que acesso à moradia, acesso à saúde, ou seja, são duas coisas que nem o povo norte-americano, que mora no país mais rico do mundo, tem. Ou seja, você, mesmo aquele fracasso do Obamacare, que foi basicamente só o governo dando subsídios para uma pessoa mais pobre, uma pessoa da classe trabalhadora, comprar um seguro de saúde privado, porque lá não tem um sistema de saúde público para todo mundo. Mesmo com isso, você tem pessoas que entram com uma doença e já saem do hospital com dívida de US$ 100.000, ou seja, que eles não conseguem pagar, no país mais rico do mundo, o país que tem o maior gasto por capita em saúde no mundo. E aí, literalmente, tem americanos que vão para Cuba para o tratamento. Ou seja, eu acho que é uma experiência, dizer admirável é pouco. Ou seja, o povo, o projeto cubano, de socialismo cubano, por mais que e ainda nessas condições de ser sitiados por décadas, um dos projetos, eu acho que mais bonitos, mais solidários que temos visto na história moderna da humanidade. Ou seja, não é só a questão dos médicos cubanos que têm ido por todos os quatro cantos do mundo, é também o projeto de implementar programas educativos que acabaram com o analfabetismo em países como Bolívia. O papel importantíssimo do exército cubano nos processos de independência em países como Angola, como Moçambique, ou seja, o fato que Cuba, com um bloqueio, com todas as restrições, conseguiram não desenvolver uma vacina contra a Covid, mas desenvolveram três. Tem a vacina, tem um medicamento desenvolvido por médicos cubanos para tratar o Alzheimer's, que é mais eficaz do que os tratamentos sendo usados nos Estados Unidos. Ou seja, claro, tem seus problemas, ou seja, claro, as condições materiais de vida para o povo cubano estão piorando, mas eu acho que o projeto é muito lindo e eu quero acreditar que isso vai continuar sobrevivendo, que aí, por mais que você poderia inclusive minar uma parte das lideranças, mas por mais que você criou condições tão difíceis que 4% da população da ilha tem migrado nos últimos 4, 5 anos,
Eu acho que é muito importante, não apenas para Cuba como tal, ou para a América Latina, mas para o mundo, para esse projeto poder continuar sobrevivendo. Com certeza, eu queria encerrar aqui a nossa conversa com uma fala do embaixador cubano no Brasil, o Vítor Manuel Cairo. Ele falou: se Cuba cai, cai a alternativa ao capitalismo neoliberal. Se Cuba cair, estaremos testemunhando que o genocídio, como o que está acontecendo na Palestina, teve sucesso. Cuba continua sendo, então, né, esse polo de esperança para a América Latina, para o mundo, um exemplo de resistência e de que um outro mundo é possível, né? Com certeza, Cuba é a pátria de todos os trabalhadores. Viva Cuba! Viva Cuba! Obrigada, Jana, pela sua participação aqui no BDF Entrevista. Obrigada a vocês. E assim a gente encerra mais um programa. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau!